Amém, irmão? Amém. Diz assim na versão que tem aqui em minhas mãos, Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Então criou, pois Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Esse texto, eu creio que esse texto que foi lido e o texto que nós acompanhamos no boletim, ou pela leitura feita com a igreja, leitura congregacional, creio que seja o conhecimento da maioria dos irmãos que aqui estão hoje. Mas nem sempre este texto bíblico é exercitado na constância do casamento ou na constância matrimonial. Por isso, existem momentos como estes que são oportunos para trazermos à luz a nossa memória, para lembrarmos esse texto e para lembrarmos também os ensinamentos e acrescentarmos outros ensinamentos bíblicos para alcançarmos o objetivo divino do casamento. E qual o objetivo divino para o casamento? Quando Deus criou o homem, viu que algo não estava bom. E o que Deus viu que não estava bom? Não é bom que o homem esteja só. Então, fez com que o homem dormisse e do homem criou a mulher. E ali começou o casamento. Ora, o casamento, então, podemos entender que é algo bom feito por Deus para o homem e é algo bom feito por Deus para a mulher. Certo? Sim, então é algo bom tanto para um quanto para outro. Nessas palavras, ou seja, nesse texto bíblico, Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e até o capítulo 3 também, nos dá alguns ensinamentos que eu quero abordar com os irmãos, apenas dois. Primeiro, o significado verdadeiro do casamento. Ou qual o significado do casamento? E qual o papel dos cônjuges, o papel do homem e da mulher na constância do casamento. Creio que quando entendemos de mente e coração o significado do casamento, quando entendemos de mente e coração o papel do homem e o papel da mulher no casamento, conseguimos alcançar então esse objetivo divino, ou seja, ter um bom casamento, um bom relacionamento conjugal, uma boa família. Qual o significado do casamento? O casamento, ele foi originado na mente de Deus, foi um propósito divino, surgiu na mente de Deus e foi uma ordem dada por Deus no jardim do Éden, antes do homem cair. Logo, podemos entender que o casamento é algo sagrado. E o casamento, ele é sagrado porque é uma instituição divina. O casamento é algo sagrado porque tem a aprovação de Deus. O casamento é algo sagrado porque foi abençoado, está sob a bênção de Deus. O casamento é algo sagrado porque a aliança é santa. É uma aliança santa. Infelizmente, o mundo tem imposto ao casamento a característica de contrato. Contrato pode ser feito entre qualquer pessoa. Entre qualquer pessoa pode ser feito um contrato. Daí nós vemos no mundo, na nossa sociedade, a abominável união homoafetiva. Por que é possível? Porque o mundo vê o casamento apenas como um contrato. Apenas como um contrato feito entre pessoas. Então cabe, esta situação abominável aos olhos do Senhor. Mas, biblicamente falando, o casamento é uma aliança, e uma aliança santa. Qual a diferença entre um contrato e uma aliança?
O contrato é entre partes que, se igual, se equivalente, vai chegar a 50% e 50%, no máximo, 50% e 50%. Se for igual, se for equivalente. Já o casamento, por ser uma aliança, o casamento bíblico, por ser uma aliança, ela é 100% de entrega do homem e 100% de entrega da mulher. Entra-se de cabeça, de corpo inteiro, 100%. No contrato, as partes têm obrigações, têm também responsabilidade e direitos. E fica acordado entre as partes que essas obrigações e essas responsabilidades devem ser cumpridas por ambas as partes, dependendo da porcentagem de uma e de outra. Se mais porcentagem, se menos porcentagem. E numa forma igualitária, mais ou menos 50% para cada um. Se uma das partes falha nos seus direitos e obrigações, a outra parte fica à vontade por rescindir o contrato, anular o contrato, porque a parte outra não cumpriu o seu trato acordado no contrato de casamento. Já a aliança é completamente diferente. As obrigações e responsabilidades dentro do casamento, em que é feito pela aliança diante do Senhor, uma aliança santa, é ilimitado. É ilimitado. Não tem limites. A responsabilidade não é meio a meio, é 100%. Este casamento feito através das alianças, ou de uma aliança. Por quê? Porque não é apenas um acordo contratual, é um voto feito diante de Deus, um para com o outro. Nesta aliança, nós temos as promessas: amar, honrar, respeitar, considerar em alta estima. Isso 100%. Temos também as condições na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença. 100%. Temos também os termos: até que a morte nos separe. 100%. E a grande diferença entre um contrato e uma aliança é que no contrato uma das partes pode não cumprir o acordo e a outra tem o direito de rescindir. Na aliança, por ser um voto feito diante de Deus, não está condicionado ao cumprimento da outra parte. O voto é meu para com Deus, diante da igreja. Se a outra parte cumprir, amém, glória a Deus, aleluia. Porém, se ela não cumprir, eu não tenho o direito de rescindir, porque é um voto diante do Senhor. E a palavra de Deus diz que, se fizermos um voto, é melhor cumprir. Porque o voto Eclesiastes 5, 4 e 5. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Então, há uma grande e imensa diferença entre a aliança e um contrato. Em suma, a importância que devemos compreender como cônjuges, como casados, principalmente para sempre, é que o casamento é feito através da união com Deus, baseada em uma aliança. E esta aliança é santa ao Senhor. O significado de estar casado é estar unido não pela minha vontade apenas, não porque eu assumi um compromisso e uma responsabilidade. Eu estou unido no casamento à minha esposa por Deus. E esta aliança é feita diante de Deus, com a aprovação de Deus, com a instituição de Deus. Deus fez isso, aprovou e abençoou. E eu preciso desfrutar desta bênção quando cumpro o meu papel diante do Senhor. E é a outra questão. Qual o papel do cônjuge no casamento? Segundo a mitologia grega, certa feita, um jovem chamado Narciso passou
próximo de um espelho d'água e viu naquele espelho d'água a sua imagem ser refletida. Ele ficou tão absorto naquela imagem, tão apaixonado por aquela imagem, por ela ser bela, que sentou-se ali e ficou a admirar a sua própria imagem. Ficou ali por tanto tempo que morreu de inanição. E daí vem o nome de narcisismo. Narcisismo descreve o egocentrismo, quando um dos cônjuges coloca-se no centro do casamento, buscando satisfazer a sua própria vontade, e não a vontade da satisfação ao outro, revela um coração narcisista, revela um coração egocêntrico, e é impossível que um casamento, um matrimônio seja feliz baseado no narcisismo, baseado no egocentrismo. Um casamento feliz é fruto da compreensão dos papéis e dos deveres do homem e da mulher. A falta de esclarecimento sobre tais papéis traz confusão no casamento. E esta confusão faz com que os cônjuges afastem-se de Deus e afastem-se um dos outros, um do outro. E assim há uma destruição do casamento. As palavras amor, respeito, cabeça do lar, submissão, elas devem ser entendidas à luz da vontade de Deus. Elas devem ser entendidas através da luz ou do reflexo da Bíblia ou da palavra de Deus, e não de acordo com a cultura dos nossos dias. Para esclarecer melhor o papel do homem e da mulher, Deus, preocupado com isto, ele fez uma simbologia muito interessante do papel do homem, comparando com Cristo Jesus, e o papel da mulher, comparando-a à igreja de Cristo Jesus. Então, Cristo representa o papel do homem no casamento. E Jesus resumiu a essência da liderança espiritual, afirmando que quem deseja ser líder deve primeiramente servir. Jesus, então, ele reformula a pirâmide de liderança, onde o líder está acima, está no pico, e a quem deve obediência a ele nas partes inferiores. Ele reformula essa pirâmide, voltando-a de cabeça para baixo, onde o líder é um líder servo. O papel do homem na família, o papel do homem no casamento é servir a família. Ser um líder, liderar, mas liderar servindo a família. Até as mulheres mais fortes desejam uma liderança amorosa, desejam ser lideradas amorosamente. Como marido, o homem é o principal instrumento de Deus para trazer para a família o sustento físico, material e espiritual. Nós, homens, não podemos nos esquecer, ou fechar os olhos, ou fazer de conta que não ouvimos ou não sabemos. Não podemos deixar de exercer o sacerdócio do nosso lar. Nós somos os sacerdotes do nosso lar e precisamos ter consciência de que, como cabeça de nossa família, todas as decisões que nós, homens, pais, esposo, chefe de família, todas as decisões que tomarmos, não afetará apenas nós mesmos, afetará a nossa esposa, afetará os nossos filhos, afetará a nossa casa, afetará toda a nossa vida. Talvez decisões erradas, elas afetem todo o nosso viver por um longo tempo. Portanto, nós, homens, precisamos pensar. E antes de pensar, devemos orar
colocar diante de Deus aquilo que está em nosso coração, o que vem em nossa mente. Precisamos dar um exemplo, ser o exemplo para a nossa esposa, exemplo para os nossos filhos. E não é fácil isso, irmãos. Não é fácil. Alguns se arrogam dizendo, mas eu sou humano, sou sujeito à falha. Sim, concordo. Nós todos somos humanos e sujeitos à falha. Mas nós que somos o cabeça do lar, nós que somos o sacerdote do nosso lar, devemos evitar a todo custo errar, falhar, tomarmos decisões que demonstram a nossa claudicância ou a nossa dúvida no andar com o Senhor. Precisamos estar firmes, constantes na presença do nosso Deus, porque toda a nossa família está a nos seguir. Está a nos seguir. Fomos criados assim. Deus criou o homem, depois criou a mulher e aí constituiu a família. É responsabilidade nossa. A nossa missão é fazer com que a nossa família seja feliz no Senhor. Há uma mudança, amados, diabólica, e não é de hoje, é desde que o mundo foi criado, desde que houve a queda daquele primeiro casal. É um olhar para as coisas materiais, subjugando as coisas espirituais às materiais. Eu quero fazer a minha família feliz, quero fazer os meus filhos felizes, então preciso dar tudo quanto eles necessitam. A questão é, o que eles realmente necessitam? O que eles realmente necessitam? O primordial, o que eles necessitam. A minha esposa necessita ser uma mulher de Deus, e a responsabilidade cabe a mim, como sacerdote do lar. Os meus filhos devem ser homem e mulher segundo o coração de Deus, e a responsabilidade é minha, como sacerdote do lar. Todas as demais coisas devem estar subjugadas a este princípio, ou a este início, ou a esta primordial responsabilidade que é educar, instruir, cooperar para que a minha família seja uma família segundo o coração de Deus. Mas para que ela seja isso, ela precisa ver em mim o exemplo. Eu preciso ser um homem segundo o coração de Deus para que a minha família possa seguir este exemplo. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, verso 7, encontramos a orientação de Deus ao homem, a nós homens, que devemos honrar as nossas esposas. O autor, o escritor chamado James Camp, afirma que honrar alguém é dar importância à pessoa, aceitando-a como um presente de alto valor e colocando-a em posição digna de grande respeito em nossa vida. Honramos nossa esposa quando a fazemos sentir valiosa, importante e especial para nós. Honramos a nossa esposa quando fazemos sentir, e para fazê-la sentir, nós precisamos ter isso para nós. A minha esposa, ela é valiosa, ela é importante, ela é especial para mim. Quando eu sinto e vivencio isso, eu estou transmitindo através dos meus atos, através das minhas palavras, através do meu zelo, através do meu cuidado para com ela e para com os meus filhos, que ela é valiosa para mim. À medida em que amamos a nossa esposa, servimos e a honramos, a esposa reagirá com alegre submissão, pois a submissão é algo a ser conquistado, não é algo a ser exigido, é algo a ser conquistado.
Então a prioridade do homem no casamento é ajudar a sua esposa a ser uma mulher segundo o coração de Deus. A principal missão do homem no casamento é fazer com que seus filhos sejam homem e mulher segundo o coração de Deus. É servir e amar. Amar e servir. Amar e servir, ou servir e amar, é liderar. Sem estas ações de amar e servir, não há liderança. Se não há liderança, não há respeito. Não há quem seguir. A esposa faz uma coisa, os filhos fazem outra. A família está sem direção. Então nós homens que fizeram o curso Casado para Sempre, estão se formando hoje. Os homens que já fizeram o curso Casado para Sempre. Há aqueles que ainda não fizeram, mas são casados. Lembrem-se, a nossa missão, a missão nossa, como sacerdote do nosso lar, como chefe da nossa família, como cabeça da nossa esposa e dos nossos filhos, é liderar, servindo e amando. Deus, ele compara a igreja com a mulher, ou a igreja representa o papel da mulher no casamento. Como já disse, a submissão é uma resposta alegre ao amor e ao serviço prestado pelo esposo. A principal atitude da mulher, que vai encorajar, incentivar o homem a cumprir a sua missão de ser líder, servo, é a submissão. Algumas mulheres não gostam de ouvir esta palavra, submissão. Acham dura demais, difícil demais. Mas talvez seja porque não entendem a submissão como ela é colocada pela palavra do Senhor. Submissão é uma missão para completar a outra. Submissão é uma missão sem a qual a outra não pode ser cumprida. Quero fazer uma pergunta aos irmãos. Uma pergunta retórica, só para que os irmãos pensem. Qual o diploma mais importante? O diploma do ensino fundamental ou o diploma universitário? Qual o diploma mais importante? A princípio, ou em princípio, podemos pensar que o diploma universitário seja o mais importante. Porém, contudo, entretanto, todavia, sem o diploma do ensino fundamental, você não pode fazer faculdade. Então, ambos são importantes. Você precisa ter o ensino fundamental, precisa ter o ensino médio e entrar para uma faculdade e completar. Há N casos, tanto de ensino superior, como também de curso técnico, em que o aluno foi enganado no ensino médio, por exemplo. A instituição onde ele ou ela estudou não era reconhecida. Ele tem o diploma, mas o diploma é falso. Quando está concluindo a faculdade ou concluindo um curso técnico, que é necessário o ensino médio, por exemplo, é questionado sobre o diploma é falso, ele não consegue diplomar-se na faculdade ou no curso técnico, não consegue colar grau, porque o diploma era falso. Aí tem que fazer o ensino médio para poder concluir a faculdade ou concluir o curso técnico. Pois bem, ser submisso, a mulher submissa, de acordo com a palavra de Deus, ela tem a missão de auxiliar o esposo a cumprir a missão dele. A mulher submissa, segundo a Bíblia, tem a missão de ajudar o esposo a cumprir a missão dele. E se as irmãs prestaram atenção no início, qual a missão do esposo? Amar e servir a família. Então, sem a submissão da mulher,
o homem não consegue cumprir a sua missão, logo não existe família. Há um ajuntamento de pessoas que são ligadas pelo sangue, mas não há um conceito bíblico de família. Não há harmonia, não há paz, não há felicidade, não há entendimento entre a família. E os irmãos certamente hão de convir comigo que está cheio de pessoas morando debaixo de um mesmo teto, que tem ligações, vínculos consanguíneos, mas família não é. Porque é uma bagunça, um tumulto, ninguém se entende. E em alguns casos, o que prevalece predominantemente naquele lar, se é que podemos chamar lar, não é o amor, mas sim o ódio, o rancor, a ira, a desavença. Por quê? Porque os papéis do homem e da mulher não estão sendo cumpridos. E não estão sendo colocados em práticas porque a informação e a influência predominante, dominatória naquela família, não é a palavra de Deus, mas sim a orientação do mundo, que hoje é e amanhã já não é mais. Não é algo permanente e eterno, seguro e verdadeiro, como a palavra de Deus e o Deus que nos deu a palavra. Por exemplo, a mulher foi feita para ajudar o homem. Isso está aqui em Gênesis. Deus criou a mulher com um objetivo, com uma função: ser uma auxiliadora idônea. Idônea é fiel à sua missão. Ser fiel à missão. E qual é a missão da mulher? Ajudar o homem a cumprir a sua missão. Qual é a missão do homem? Amar e servir a família. Então elas se completam. Mas no mundo diz que a mulher deve auxiliar, o marido deve auxiliar a casa, mas auxiliar de que forma? Ela deve dividir as contas. Pelo menos ajudar a pagar as contas. Para isso tem que trabalhar. Para arrumar um emprego melhor, ou uma promoção, talvez tenha que dedicar-se mais ao emprego, ou ao estudo. Deve fazer uma faculdade, deve completar o ensino médio, fazer a faculdade, fazer uma pós-graduação. E isso, na verdade, amados, não é condizente o que está escrito como auxiliadora idônea na palavra do Senhor. Pois tem criado dentro do ambiente doméstico não um auxílio, na verdade, mas uma competição. É uma competição. São duas partes diferentes competindo uma com a outra, constantemente. E chega um momento em que explode, detona-se. As questões que foram engolidas como que está tudo bem, não, está tudo tranquilo. Vamos lá, vamos adiante. Estoura. E quando estoura, vai um para cada lado, porque foi injetado a amargura, a ira, o desânimo entre os cônjuges em virtude da competição, da competitividade. A competitividade, ou a competição na vida é muito legal, irmão. Mas quando ela tem um fim, tem um objetivo a ser alcançado. Nas provas de velocidade, por exemplo, né? Vai dar 200 voltas. Naquela, sei que é lá indiana. É a fórmula indiana. Os caras ficavam, dá 300 voltas. Chega na 300 voltas e o cara, bandeirante. Acabou. Foi 300 voltas, acabou. A outra vai correr 50 milhas. Correu as 50 milhas, acabou a competição. Acabou. Um é maratonista, vai correr 5 mil metros. Correu, acabou. Se eu passou lá na linha, acabou. Mas a competição no lar, quando é que acaba? Os irmãos sabem? Quando acaba? Uma vez iniciada a competição, quando ela acaba? Quando há o divórcio. Quando há o divórcio. Ou quando um morre. Aí acaba a competição. Vivem vidas infelizes, porque não se baseiam na palavra
do Senhor. A competição, ela só traz derrota para ambos os cônjuges, para o esposo, para a esposa e para a família. Não estou dizendo com isso, amados, que o homem como sacerdote do lar e a mulher como auxiliadora não devem investir no desenvolvimento, no amadurecimento, no crescimento físico, intelectual, moral, espiritual, profissional de todos os integrantes da família. Não é isso que eu estou dizendo. Deve sim, mas sem esquecer o princípio da sua missão, ou a missão mais importante: o homem ser líder, servo, e a mulher submissa. Não podemos esquecer isso, porque no momento em que esquecermos, há um egocentrismo, há um narcisismo que vem imperar no lar e vem para destruir. Não vem para melhorar, vem para destruir. A palavra no lar, que deve ser base para o nosso relacionamento esposo e esposa, e ambos para os filhos, e os filhos para os pais, é: dai e ser-vos-á dado. Dai e ser-vos-á dado. Esta é a expressão que deve prevalecer. A palavra de Deus deve prevalecer no lar. E quando a palavra de Deus e o Deus da palavra prevalece no lar, o narcisismo não encontra lugar neste lar. Concluindo, casamento é uma instituição sagrada, pois foi instituída, aprovada e abençoada por Deus. Ela tem como símbolo a aliança que foi feita formalmente pelos cônjuges diante de Deus, e é uma aliança santa e indissolúvel, de acordo com a palavra de Deus. Ser esposo, ser esposa, é cumprir os papéis, é ter um compromisso, um comprometimento em cumprir uma missão. Qual a missão do esposo? Liderar, ser o líder servo. Isso significa amar e servir a família. Qual a missão da esposa? Ser submissa, ter uma missão que completa a outra, sem a qual a outra não pode ser completada. Ou seja, a missão da mulher, ser submissa, é ajudar, auxiliar o homem a cumprir a sua missão de esposo. Assim fazendo, alcançaremos o objetivo divino para o casamento, que é ser bom. Os irmãos poderão dizer: eu tenho um bom casamento. Eu desfruto de um bom casamento. Que os irmãos possam já estar desfrutando deste bom casamento, desta boa instituição que é o casamento. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós teremos agora a entrada das alianças. Vou pedir os casais para estarem